Ostomias, lembrando, nada mais são do que orifícios, buraquinhos, né? Que permitem a passagem. Que passagem é essa? Que permitem a entrada. Quando a gente fala de entrada, é a entrada de alimentos, entrada de medicamentos, e também essa mesma passagem, esse mesmo orifício, esse mesmo buraquinho, dependendo do objetivo, né, permite a saída de fezes, saída de urina ou até mesmo a drenagem. Ok? Mas a gente falou, gravei o vídeo, né, mandei para vocês e tudo mais, dá para voltar e revisar, tá bom? Depois, conversamos sobre alguns pontos fundamentais, importantíssimos, relacionados aos cuidados que devem ser direcionados à nossa boca. E aí, a gente colocou, né, mostrou para vocês, que muitas vezes a nossa boca recebe um cuidado muito insatisfatório. Muitas vezes, o cuidado que deve ser direcionado à nossa boca, né, aos nossos dentes, língua e tudo mais, é negligenciado. É negligenciado. Isso acaba acarretando em problemas. Isso acaba trazendo inúmeros problemas para nós. Professor, exemplos. Tártaro, cárie, gengivite, problemas do esmalte dos dentes, halitose ou mau hálito, né? E tantas outras condições, tantas outras doenças, acúmulo de placas bacterianas, tudo isso justamente por conta de uma higienização não muito bem feita, digamos assim, da nossa boca, tá? Então, é fundamental que você e eu nos atentemos a esses pontos. Então, como professor, como é que eu realizo uma higienização bucal adequada? É só você utilizar a escova de dentes da forma correta, lembrando, em média, uma escova de dentes dura, né, tem vida útil de 3 meses. Também você precisa complementar essa higienização com fio dental mais enxaguante bucal. Você usando essas 3 armas, digamos assim, né, essas 3 ferramentas, escovas de dentes, fio dental e enxaguante bucal, você terá mais chances, certo? De lidar, de combater, de enfrentar essas doenças e essas condições aí, tá? Então, toda vez que a gente realiza uma higienização bucal de forma adequada, nós trabalhamos com prevenção. Prevenção do quê? Prevenção de doenças e outras condições causadas justamente pelo acúmulo de bactérias. Então, toda vez que você e eu não realizamos uma higienização de forma correta, ocorre um acúmulo de bactérias entre os nossos dentes por conta de restos alimentares que ficam na nossa boca. Essas bactérias se alimentam desses restos e aí vão formando placas. Elas se multiplicam, vão formando placas e aí essas placas causam problemas para nós, para nossa boca, para nossa saúde e tudo mais, ok? Então é fundamental que a gente se atente também à higiene bucal, mas eu dei mais detalhes na aula passada, então sugiro que você também volte. Eu coloquei o link aqui no grupo, lá, no grupo do WhatsApp, perdão. Ok? Hoje nós vamos abordar pele, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre pele e também vai tratar sobre um outro assunto muito importante que é a sonda, tá? Então vamos lá. Bom, a pele é fundamental para nós, para a nossa existência, fundamental para o nosso organismo e ela vai além de simplesmente o maior órgão do nosso corpo humano. De fato, essa é uma frase que a gente escuta bastante e é verídica, tá? Realmente é. Mas é muito mais que isso. Ela também atua em outros setores, atua em outras funções. Por exemplo, na defesa do nosso organismo. A pele defende o nosso organismo. Nos protege de agentes patológicos, né, de germes, ou seja, de bactérias, né, de fungos, de vírus. A pele tem essa função de proteger o nosso corpo.
de nos proteger. Outra função da pele, atua também no controle da temperatura do corpo. Eu já dei exemplos, muitas vezes você, quando você se exercita, por exemplo, o seu corpo, a temperatura do seu corpo se eleva, e aí o seu organismo, obviamente, não pode ficar com uma temperatura acima do normal. Para isso, o que a sua pele faz? Libera suor, certo? Existem estruturas na pele que produzem suor. Essas estruturas, que são as glândulas sudoríparas, trabalham e produzem esse suor, e aí a sua pele elimina, né? Coloca para fora esse suor, e aí você consegue, então, ter a regulação da temperatura. Então, no momento 1, você estava com a temperatura acima do normal, por conta, por exemplo, de uma atividade física, e já no momento 2, não. No momento 2 era justamente o contrário. Por conta da produção e liberação do suor, você conseguiu estabilizar a temperatura do seu corpo de forma que você não tenha prejuízos, ok? Então, o equilíbrio ou esse controle da temperatura corporal também pode e é feito e acontece justamente por conta da atuação da pele. A pele também tem outra função, atua na elaboração de metabólitos. Muitas vezes, e isso não é algo raro, tá? Muitas vezes a pele também ajuda a excretar, a colocar para fora, a eliminar toxinas e outras substâncias que fazem mal para mim e para você. Então, os rins filtram, e aí grande parte dessas toxinas e outras coisas que estão em excesso no nosso organismo são filtrados pelo rim e aí saem lá na urina. Outra parte fica por conta da pele. Quando você sua, você também está colocando para fora substâncias que podem ser nocivas para você, para o seu organismo, ok? Um exemplo muito claro eu sempre falo, porque talvez seja um exemplo mais fácil de visualizar. Fumantes. Normalmente, pessoas cheiram cigarro, certo? Ainda que tenham saído do banheiro e não tenham fumado um cigarro, você sente o cheiro do cigarro nelas. Por quê? Porque elas suam, certo? E no suor, as toxinas presentes no cigarro são excretadas, são colocadas para fora. Então, de fato, você sente mesmo o cheiro de cigarro porque a pessoa está suando, está colocando para fora essas toxinas que fazem mal. Tá? Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, mas ela também tem uma função de nos proteger, de controlar a temperatura corporal e também ajuda colocando toxinas, né, substâncias nocivas ao nosso corpo para fora por meio do suor. Ok? Isso é muito importante a gente entender. Certo, gente? Vamos continuar. Então, aqui vocês têm na tela um esquema muito importante, uma forma fácil, simples de visualizarmos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma forma simples, fácil, tranquila de visualizarmos as camadas da pele. Professor, por que eu preciso entender a camada da pele? Porque a gente discute, a gente coloca, a gente mostra para que vocês entendam úlcera por pressão, tá? A gente vai falar de úlcera por pressão daqui a pouco, e aí é importante que você entenda para que você veja a seriedade, a gravidade que uma úlcera por pressão apresenta, ou melhor, representa para o nosso organismo, ok? Então vamos lá. Vejam, uma pele, né, é dividida em 3 grandes camadas. Vamos lá, camada 1, conhecida como epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele. Essa camada que você vê quando olha para as pessoas. Então, quando vocês olham para mim, se vocês olharem pelo zoom, né, vão ver meu rosto, parte do meu pescoço, enfim, dos meus braços, né, da minha mão e tal. Essa pele que vocês enxergam é a epiderme, é a camada mais externa, mais superficial. Existe uma camada intermediária, que é a camada que recebe o nome de derme.
essa derme tem estruturas, tem algumas partes muito importantes para o nosso corpo, certo? Por exemplo, é aqui que a gente tem, é nessa derme que a gente tem as glândulas sudoríparas, que eu falei para vocês. São essas glândulas aqui, ó, que estou circulando para vocês. Essas glândulas sudoríparas produzem o suor. E o suor, eu acabei de dizer, é fundamental para o nosso corpo, pois atua também na eliminação de toxinas e no controle da temperatura. Então, é essa estrutura aqui, a glândula sudorípara, que produz o suor. E aí, esse suor é colocado para fora, né, por meio dos poros, que são esses furinhos que você e eu temos na pele. Outra importante estrutura presente também na derme, o folículo piloso, que é esse cara aqui, ó. Toda essa estrutura responsável pela produção do pelo, né? Do pelo que a gente tem nos braços e outras partes do corpo também, no rosto e por aí vai, tá? As pernas. Esse folículo piloso tem como objetivo produzir o pelo, e aí a gente vai ver mais para frente, mas normalmente o pelo é dividido por camadas, certo? Dividido por camadas. E aqui você tem uma estrutura muito importante, além dessa estrutura que faz o pelo, tem um camarada que é esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que é o músculo eretor do pelo, que é o cara responsável por deixar o nosso pelo ereto. Então, se vocês observarem o braço de vocês, os pelos ficam eretos. Acho que não dá para ver no meu, né? Por quê? Porque tem uma estrutura que é responsável por isso, que é o músculo eretor do pelo. Esse cara trabalha com isso, ok? Ele também pega informações do organismo em relação ao que a gente sente. Então, por exemplo, você tem algo agredindo, algo encostando a sua pele. Isso se transforma em informações e aí ele manda para o cérebro. Tem algo perfurando a nossa pele, tem algo queimando, algo congelando, algo triturando, enfim, são informações, sensações que esse músculo aqui também capta e dispara para o nosso cérebro. E aí tem outras aqui também estruturas, como por exemplo aqui os vasinhos, ó, consegue ver, né, azul e vermelho aqui, são os vasos que irrigam. Então, são esses caras que levam sangue para a nossa pele, que levam sangue aqui para a derme, ok? E aí, a terceira camada é a hipoderme, ou também entendida, conhecida como tecido subcutâneo, ok? É a camada mais profunda. Então, tem uma mais superficial, epiderme, a do meio, derme, e a mais profunda, hipoderme. E é justamente aqui nessa hipoderme que, sabe quando com certeza vocês já ouviram, injeção subcutânea, é aqui, tá? É nessa camada mais profunda. O subcutânea vem de tecido subcutâneo, ok? Nessa parte mais profunda a gente tem, dá para vocês observarem, né? E eu acho isso importante dizer, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem um negocinho amarelo, percebem? Meio dourado. Isso aqui é gordura, tá? Então, obviamente, quem é mais fofinho tem esse tecido subcutâneo, ou essa camada da pele chamada hipoderme, mais espesso, por conta do tecido adiposo. O que é tecido adiposo? É gordura, tá? Então, obviamente, quanto mais fofinho é o indivíduo, mais gordura ele tem e, obviamente, mais espessa, ou seja, mais larga, é essa camada. Tá, gente? Então, esse foi só um resumo. Então, epiderme superficial, derme, camada do meio, hipoderme, ou tecido subcutâneo, a camada mais profunda. Cada um com as suas estruturas, isso é fantástico. E aqui, que não faz parte da pele, mas é importante a gente dizer, a gente tem lá embaixo mesmo, que é aquela faixa, a faixa rosa, né? Esse retângulo aqui, tá vendo? Aqui na cor rosa, simboliza o músculo, tá? Então, você tem epiderme, derme, hipoderme e músculo
E abaixo dos músculos a gente tem os ossos que não aparecem aqui nessa imagem. Certo? Vamos lá. Opa. Deixa eu... Bom, epiderme é a camada mais externa da pele que podemos ver e tocar, foi o que eu falei para vocês, tá? Essa camada tem como objetivo também nos proteger de algumas toxinas, bactérias e até mesmo da perda de líquidos. Então, muitos líquidos não saem do nosso corpo porque essa camada tem como objetivo reter, lógico, né, gente? De forma saudável esses líquidos no nosso corpo, tá bom? Não possui vasos nem nervos. Podem perceber que não tem vaso sanguíneo aqui na epiderme, ó. Lembra que eu falei, olha, a gente tem vasos aqui na derme e tem vasos aqui também na hipoderme, consegue ver? Mas na derme na epiderme a gente não tem, tá bom? Então, a epiderme está livre, digamos assim, está livre de vasos, tá bom? A gente vai só encontrar esses vasos, de fato, aqui na derme e na hipoderme. Continuando. Essa epiderme, que é essa camada mais superficial, tem uma espessura variada, tá? Normalmente ela é mais grossa nas regiões de atrito. Normalmente, ou seja, sola dos pés e mãos. Por quê? Porque são as regiões que a gente tem mais atrito. Então, normalmente você está tendo contato com coisas diariamente. Então, as suas mãos estão em atrito, entrando em contato com coisas durante todo o seu dia. E os seus pés também entram em contato porque você pisa, né? Você pisa em solos diferentes, pode ter sapatos diferentes, chinelos e tudo mais. Por isso que essa epiderme é mais espessa, é mais grossa, né? Digamos assim. Nas regiões de atrito, principalmente mãos e pés, e a mais fina nas pálpebras e nas regiões genitais. Deixei um vídeo aqui para vocês, tá? Para que vocês possam assistir, entender um pouquinho mais. Mas a ideia é essa, tá? Para o objetivo da nossa aula, essa informação que você precisa saber, que é a camada mais superficial, que nos protege, a camada que você olha quando, que você enxerga, né? Que você vê quando olha para alguém e vice-versa. Opa, acho que tem alguém com áudio ligado aqui. Deixa eu ver quem que é para desligar. Aí, ver mais uma aqui. Desliguei. Ótimo. Vamos lá, meninas. Aí a gente tem uma outra muito importante. Professor, quem que é essa? Quem que é ela, né? É, gente, a derme, que é a camada intermediária. Lembra que eu falei para vocês? É a camada intermediária que fica localizada logo abaixo da epiderme. Então, você tem a epiderme, que é a superficial. Você tem a derme, que é a do meio. Então, essa camada derme é a camada do meio, aquela mais espessa. Eu falei para vocês que tem mais estruturas. Bom, ela é responsável por cerca de 90% da espessura da nossa pele total, tá? Deu para perceber na imagem, né, que ela é bem mais, né, bem mais, digamos assim, olha aqui, ó, vejam, é bem mais espessa do que as outras, ó. A epiderme bem tímida, bem fininha, vejam a derme, a espessura, a largura que ela é, ok? Então, vamos lá. O que mais? Existem substâncias como colágeno e elastina que são conferidas, que conferem, que produzem, que dão elasticidade à pele e elas ficam também na derme. Então, é na derme que você tem a presença de colágeno, de elastina, são esses caras, essas substâncias que permitem com que a nossa pele fique elástica, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Estou pegando a minha pele para que vocês vejam. Elástica. Vai e volta. Ela consegue, só vocês imaginarem um elástico. Um elástico consegue
esticar, né, gente? No bom sentido também, né? A gente não é o homem elástico do Quarteto Fantástico, lá, o Richard. A gente não é o Senhor Fantástico, mas é notável, é perceptível que se a gente pegar a pele, ela estica com toda certeza, tá? Então, essas são as informações fundamentais, importantíssimas que a gente precisa saber, precisa entender para poder, tá bom? Então, você tem colágeno e elastina presentes também nela, tá? E aqui, sim, na derma, a gente tem a presença de vasos sanguíneos, como eu mostrei para vocês, e esses vasos nutrem a epiderme, levam sangue para a derme e para a epiderme, e para vocês perceberem, só ali no início, ó, deixa eu voltar aqui, ó, só aqui no início da epiderme, no contato que ela tem com a derme, que a gente vai ter a presença de vasos, são esses vasos que levam o sangue, beleza? Vou continuar. Também aqui na derme que a gente tem os vasos linfáticos e tem os nervos e os órgãos sensoriais que são associados a eles. Então, toda vez que você sofre uma pancada, toda vez que algo agride a sua pele, que você tem sensações, o que significa isso? Que essa parte da derme está captando informações e mandando para o seu cérebro, tá? Então, isso é importante a gente colocar. Beleza, meninos? Então, é na derme também que a gente tem a presença desses nervos ou órgãos sensoriais, ou seja, órgãos relacionados a sensações, a informações. E essas informações, quanto ao tato, quanto ao que você sente, vão para o cérebro e aí, obviamente, o cérebro vai interpretar. Puxa, tem algo cortando a pele, tem algo furando a pele, tem algo queimando, algo congelando, estou relando em algo áspero, em algo liso, né, em algo escorregadio, sei lá, né? Ok, gente? Então, é só para a gente... Estou encostando em algo viscoso. Essas sensações acontecem, né, porque a gente tem essas importantes estruturas na derme, que é a camada do meio. Deixei também aqui um vídeo para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais, mas o importante da aula foi isso que eu falei para vocês. Aqui agora chegamos na camada mais profunda. O que camada é essa? É a hipoderme, ou também conhecida como tecido subcutâneo, como eu falei para vocês. É justamente aqui que a gente tem aquela camada de gordura que eu falei, e é por isso que, dependendo do estado nutricional do indivíduo, da pessoa, nós temos uma quantidade variável de gordura. Então, obviamente, se você está magrinha, por exemplo, né? Se você é magrinha, você vai ter uma camada de gordura, você vai ter um tecido de gordura menor. Faz sentido, né? Pessoas obesas têm mais gordura. Então, tem um tecido gorduroso, que a gente chama de tecido adiposo, maior. Pessoas que são magras têm tecido adiposo mais fino, menos espesso. É uma questão lógica, tá? E essa variação encontra-se aqui na hipoderme, que é essa camada mais profunda da nossa pele. Professor, beleza, você falou aí algumas coisas importantes, eu de fato não conhecia essas camadas, essas estratificações, né, essas divisões da pele. Beleza, mas vamos lá. E aí, o que isso tem a ver com úlcera de pressão? É justamente isso que eu vou mostrar para você agora. A úlcera de pressão, meninas, é extremamente violenta, extremamente agressiva. E aí, se você entende agora, eu sei que você entende, né? Você acabou de ouvir. Se você entende como a pele é dividida, você vai conseguir visualizar a gravidade que é uma úlcera. Como uma úlcera por pressão é violenta, como ela abre, como é que ela rompe, como ela perfura a nossa pele. Vamos lá. Para isso,
a gente precisa olhar para essa imagem aqui, e aí eu já peço a compreensão de vocês, porque essa imagem, digamos assim, está invertida, tá? Então, a nossa pele, então quando você olha para mim, você vê isso aqui, ó, onde eu estou fazendo o desenho. Essa primeira camada aqui, tá bom? Você vê a primeira camada. Isso aqui, ó. Então, a imagem está invertida. O osso tá aqui em cima, certo? E a pele tá aqui, ó. Certo, gente? Então, aqui é a nossa pele. Então, vou pôr pele visível e aqui é o osso. Basta você se orientar pela legenda presente aqui na imagem. Mas eu já deixo claro, porque senão você pode se confundir, tá bom? Então, vamos lá. Percebam aqui. A úlcera por pressão é dividida em estágios. Desculpa. A úlcera por pressão é dividida em estágios. A ideia é, conforme o número vai ficando mais próximo de 4, mais profunda é essa úlcera, maior é esse buraco, digamos assim, né? Essa lesão que a pele sofre. Então, no estágio 1, o estágio 1 é bem mais brando, bem menos prejudicial do que o estágio 2. O estágio 2 é menos prejudicial do que o estágio 3. E, obviamente, o estágio 3 é menos prejudicial do que o estágio 4. Por isso, você e eu precisamos sempre trabalhar com prevenção. Então, seu paciente começou, você percebeu uma mudança na coloração da pele dele. Percebam, aqui no estágio 1, nós não temos uma ruptura da pele. Dá para ver? Aqui, ó, você não tem nenhum buraco aqui. Não há nenhuma lesão. Não há. Olha no 2. No 3. E no 4, você tem todo o comprometimento, chegando inclusive nos ossos. No estágio 1, está mais voltado para uma mudança de coloração da pele. Vou mostrar para vocês fotos daqui a pouco, tá? Estágio 2, você já tem a ruptura, a abertura da pele. Estágio 3, essa abertura, essa lesão, essa ruptura se aprofunda mais, ou seja, o buraco fica maior. Entenda o buraco como lesão, tá, gente? Buraco é um termo simples de falar, mas entenda o buraco como uma úlcera, tá? Como uma lesão, uma ruptura causada na nossa pele, ok? E estágio 4, obviamente, mais profundo, né? Então, foi o que eu falei, estágio 1, 2, 3 e 4. 1 é o mais leve, o 4 é o pior. Conforme o paciente vai avançando de estágios, mais difícil fica, mais complicado fica a recuperação dessa pele, desse tecido, tá? E aí, se o seu paciente, por exemplo, for diabético, a situação fica ainda pior. Muita atenção, tá? Então, aqui você tem as camadas, ó. Facinho, né, gente? Um mãozinho. Aqui você tem a epiderme, aqui, ó, a epiderme, a derme e a hipoderme. Lembra que a hipoderme tem essa cor mais amarelada por conta do tecido de gordura? Então, aqui está. No estágio 4, então aqui ó, você tem o osso também, o músculo, tá? Então, ó, osso vindo lá do profundo, lá do interno para o externo. Osso, músculo, hipoderme ou tecido subcutâneo, derme, epiderme. A úlcera por pressão no estágio 4 é tão violenta, tão agressiva, que chega lá no fundo, olha. Vejam aqui, ó, no estágio 4, chegou nos ossos. Terrível, né? Vou continuar. Estágio 1, imagens. Não há ruptura da pele. Você pode procurar, você não vai ver a pele aberta aí. Garanto para você. Tá falando de pele, tá falando desse, acho que deve estar revisando a aula. Aí, mutei. Deixa eu ver se tem mais alguém com o áudio aberto. Não. Ótimo. Vamos lá. Vejam aqui, meninas. Olha, não tem nada aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum buraquinho, não tem nenhuma lesão. Estágio 1. Mas há o quê? Vejam aqui, ó, uma mudança de coloração.
E, obviamente, se você reparar, você vai ver que nessa região aqui do bumbum, a pele desses dois pacientes está mais avermelhada. Continuando. Estágio 2. Aqui já temos a ruptura. Dá para ver? Ó. Vejam, a pele já se rompeu. Olha aqui. Ruptura da pele. Não é estágio 1. Estágio 1 não tinha ruptura, só mudança de cor. No estágio 2, você já tem. Dá para ver aqui, né? Então, ó, você já tem aqui uma ruptura. A pele já se rompeu, a pele já se abriu, já se alastrou, né? Digamos assim. Estágio 3. Pior, né? Há uma lesão, óbvio, isso é nítido na foto, mas essa lesão está ou encontra-se bem diferente, né, gente, do estágio 2. Está bem pior, mais profunda, tem um caráter, um aspecto mais feio. Por quê? Porque ela está se aprofundando. É uma úlcera que já cometeu outras camadas da pele. É uma úlcera mais grave. Vou passar rápido, porque é a imagem forte, né? E aqui, no estágio 4, você já tem imagens aqui de uma úlcera bem mais profunda. Já cometeu grande parte dessa região aqui, né, do paciente. Você tem machucado. Vejam quão terrível é, né? Quão triste é essa situação. Acontece sim, por isso que a gente precisa sempre trabalhar com a prevenção, tá bom, gente? Então, a ideia é, bom, meu paciente, professor, está com estágio 1. Aparentemente, tem algumas regiões que tem uma coloração mais avermelhada. Bom, então você não pode deixar a pele se romper. Trabalhe com hidratação. Trabalhe com verificação. Vai dar banho? Perceba como é que está a pele do seu paciente. Está como estava ontem ou semana passada? Não, professor. Nesse ponto está mais avermelhado. Beleza. E esse ponto, ou esses pontos que tem essa cor mais vermelha, são pontos de proeminências ósseas. Lembra que eu passei para vocês? Já passei em algumas aulas, né? Os pontos de pressão. Esses pontos, essas regiões que você percebeu que estão mais avermelhadas, né? Estão localizadas onde você tem osso? Lá nos pontos de pressão? Se sim, alerta. Isso vai evoluir para o estágio 2. Muita atenção, tá, gente? Então, a gente vai ter que começar a fazer a mudança de decúbito. Já faço, professor. De quanto tempo? Tá, eu faço de 4 horas. Errado. No máximo até 2. Começa com hidratação. Água mesmo, dá mais água para o paciente. Hidrata mais a pele dele. Passando loção, né, cremes, enfim, hidratantes. Começa a verificar o tecido que esse paciente usa, o tecido da roupa dele. Está ficando com xixi na fralda? Tem que trocar mais vezes. Faça massagens para estimular o fluxo sanguíneo, ou seja, para que o sangue chegue melhor nessa região. Porque muitas vezes a falta de sangue ou o comprometimento, a limitação no fluxo sanguíneo, né, chegando nessas regiões, aumenta a chance da pessoa ter úlcera. Percebem? São cuidados simples, mas que precisam ser feitos diariamente. Ok? Então, muito cuidado com assaduras, cuidado com coceira, porque às vezes a pele já está sensível, o paciente coça, aí a pele se rompe. Muita atenção. Cuidado com pele seca, e aí, obviamente, a pele seca aumenta a chance de você ter uma úlcera por pressão. Por isso, hidrate a pele do paciente. Cuidado com banhos quentes. A alta temperatura da água retira esse sebo, essa gordura natural da nossa pele, tornando-a, portanto, mais seca, mais ressecada, aumentando a chance de uma úlcera por pressão. Muita atenção a manchas, a vermelhidão e a roupas ásperas, roupas de tecidos que causam alergia no seu paciente, ou que causam algum tipo de incômodo a ele, ou que sejam ásperas, que de alguma forma prejudiquem a pele do seu paciente. Bom, então, a revisão da aula. Falamos sobre ostomia, né? Citamos higiene bucal,
E agora, muito importante, esse cuidado que deve ser direcionado à pele. A pele é dividida em 3 camadas. A camada superficial a gente entende como epiderme, a camada do meio, derme, e a camada mais profunda, hipoderme ou tecido subcutâneo. Cada uma tem a sua importância, todas, obviamente, são fundamentais para o nosso organismo. Tá? A pele não é só o maior órgão do corpo humano, também tem outras funções, como eu já expliquei no início da aula. E aí você e eu precisamos nos atentar a como essa pele, né, no caso, a pele do nosso paciente, se apresenta. Isso é fundamental, ok? É fundamental que a gente se atente a como a pele do nosso paciente se apresenta. Você verificou que está no estágio 1, não pode ir para o 2. Você pegou um paciente que estava no 2, você precisa voltar para o estágio 1 e aí depois tem que sair do estágio 1, né? Você nunca pode deixar avançar. Meu paciente eu peguei estava no 3, então a gente vai fazer voltar para o 2, vai fazer voltar para o 1, vai fazer voltar para o 0, que é a pele normal, pele saudável. Percebem? Nunca avançar, sempre retroceder nesse sentido quando a gente fala de úlcera por pressão e seus estágios. Beleza? O link vai cair em menos de um minuto. Eu vou criar um novo link, coloco lá no grupo, e aí eu vou abrir para perguntas, e aí a gente já vai para um novo capítulo se ninguém tiver dúvida, tá? A gente vai conversar sobre um assunto muito importante.